A paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre cada coração. Eu sou o pastor Nilson Alves e mais um dia aqui no canal Palavras Curas e Libertação. Hoje nós vamos estar iniciando uma série interpretando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse num canal no mesmo horário das 6 horas da manhã do Milagre Urgente. Nós vamos estar aprendendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos estar aprendendo ponto por ponto, vírgula por vírgula, capítulo e versículo por versículo. Hoje o tema vai ser no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a criação de tudo. Nós vamos hoje entrar na criação. E como Criador, Deus, ele é o arquiteto do universo. Foi ele que arquitetou tudo. Nós vamos entender tudo que a Bíblia diz, aquilo que a gente não temos uma clareza. Nós sabemos que quem escreveu a Bíblia foi 40 autores. 40 autores, sendo os primeiros 5 livros. Quem escreveu foi Moisés, num período de 1400 anos antes de Cristo. 1400 anos antes de Cristo. Então, quem foi que escreveu, dentre esses homens que escreveu a Bíblia? A Bíblia foram várias pessoas, variado como um profeta, como um juiz, como um pescador, vários tipos de pessoas, publicano, que escreveu a Bíblia. Então, Gênesis significa o começo de tudo. Então, nós vamos entrar no livro de Gênesis. Vamos para o capítulo 1 e versículo de número 1, para nós começar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No hebraico significa Bereshit Bará. Na verdade, a Bíblia dos judeus, a primeira Bíblia, que é os 5 primeiros livros Pentateuco, é chamado de Torá, tem algumas Bíblias. Então, nós vamos falar sobre a criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Deus, quando ele vai criar um elemento, primeiro ele prepara tudo. Então, Deus ele estava preparando a terra, estava sem forma, estava vazia. Então, ele estava preparando para quê? Primeiro, para poder botar as naturezas. Primeiro, águas, árvore, animais, porque o homem, ele vem bem depois, vamos chegar lá. Mas no versículo de número 2, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Preste bem atenção que essa terra, quando criada, ela estava sem forma e vazia, e haveria treva na face do abismo. E a gente pode fazer uma comparação de nós, antes do Espírito Santo vir sobre as nossas vidas. Mas ela estava sem forma e vazia, estava sem vida, sem forma que proporcionava a vida. Deus iria criar um cenário para receber a vida. Então, ainda não tinha ali a vida ainda. Uma coisa que me chama a atenção, e você que vai ser alcançado, pode também falar sobre isso, que eu mesmo não tenho uma resposta para isso. Quem veio primeiro para a terra, se foi Adão ou se foi o diabo? Porque é uma pergunta meio que temos que ter uns certos conhecimentos para explicar ela. Então, o versículo 2 vai dizer, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ou seja, o Espírito Santo de Deus já estava lá. Então, Deus ele começa criando. O que Deus criou? Isso tudo, antes mesmo de ele criar o homem. Nós vamos ver o que foi que ele criou.
primeiro antes do homem. Então a criação, primeiro luz, depois o firmamento do céu, e depois terra seca, mares, vegetação, plantas e árvores. Foi no dia 3. No dia 4, luzeiro, sol, lua e estrela. São os astros, né? A natureza que traz luz. São 3, o sol, a lua e as estrelas. E se você for pegar num sonho de José, ele teve uma visão com o sol, a lua e as estrelas, que se prostrava perante ele, né? O quinto dia, criatura do mar e as aves, ou seja, Deus criou as criaturas do mar e as árvores. Sexto dia, animais terrestres e seres humanos. E o sétimo dia, Deus descansou. Então nós vamos entender mais. Deus, disse Deus, haja luz e houve luz. Já foi no versículo de número 3. Deus criou a luz no versículo de número 3. Isso é só praticamente como se fosse a interpretação, o começo de tudo. Nós vamos chegar em tantas coisas maravilhosas que você vai dar vontade, ânimo de todos os dias você participar e aprender mais da Bíblia do jeito que ela é. Como podia haver luz sem haver o sol criado? Isso é uma pergunta que está dentro da Bíblia. Então Deus criou a luz, mas como que Deus criou a luz, né? Como podia haver luz sem haver criado o sol, que o sol é um dos elementos que traz a luz? Então vamos ler e entender essa pergunta que está no livro de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelo século do século. Então, a resposta está aqui. A própria luz do Senhor é o padrão para todo o resto que vai ser criado. Então, Deus era a própria luz. Você entendeu que Deus, ele era a própria luz, ele era a própria luz? Então, no versículo de número 6 de Gênesis, disse Deus, haja firmamento no meio das águas e a separação entre águas e águas. Aqui é uma outra coisa que nós temos que explicar, né, e detalhar isso aqui. O que é firmamento e águas e água? Nós vamos entender o que significa isto. Então, Deus firmou, trouxe o firmamento, né, e separou entre águas e águas. Firmou a terra e preparou águas e água. Existe água doce e água salgada. Então, águas e água. A gente vê que a gente até utiliza, não pode jorrar, a Bíblia diz, duas fontes de uma mesma, duas águas de uma mesma fonte. Ou seja, água doce e água salgada, alguém querer servir a Deus e servir o mundo, ou servir ao diabo. Então, aqui nós entendemos no versículo de número 6 do capítulo 1 de Gênesis, né? E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Ou seja, Deus separou a água doce e a água salgada. E o versículo de número 7, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, assim se fez. É maravilhoso o ciclo da água. Deus, ele criou e separou. Deus, ele fez tudo perfeito. E tudo que Deus faz é perfeito. Então, o versículo de número 9, disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca nós sabemos que é a terra. Agora temos a terra seca organizada. Então, firmamento, a terra seca. Deus separou a terra, né? Diferente das águas. E o versículo de número 10.
Porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Então, os limites dos mares estão organizados. Versículo de número 11, disse, produza a terra relva, erva que dê semente, e árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Gênesis capítulo 1, versículo 11 ainda. Você vê, se você observar, Deus ainda não criou o homem. Preste bem atenção que Deus ele vai criar o homem mais tarde. Depois de Deus criar tudo, é que Deus cria o homem, porque para Deus criar o homem, ele já tinha que ter preparado tudo para o homem. Então, planta de todo tipo, inclusive para alimentação. Deus é um Deus de produção, de crescer e multiplicar, de produzir, de semente, de plantação. Esse é o nosso Deus. Versículo de número 14 agora. E disse também Deus, haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para estação, para dia e anos. Veja só que o dia foi para poder separar, né? A luz é o dia e a noite é a treva. Se você observar no Salmo de número 30, e versículo de número 5 vai dizer, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque quando se fala de noite, se fala de treva, de perca, de danos, de choro, de tristeza. Mas quando se fala de dia, se fala de luz. Deus diz que quem anda na luz não tropeça em pedra, porque está enxergando. Então, quem anda de dia está na luz. Você pode ver que quando nós andamos de dia, não precisamos de luz, mas à noite precisamos de algum tipo de iluminação, de luz, né? Sol é a luz, estrela organizando o dia e a noite e as estações naturais. Versículo de número 20, vamos para o versículo 20. Disse também Deus, provei-se as águas de enxame, povoe-se as águas de enxame de seres viventes, e voe as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Veja só que aqui é a multiplicação. Aqui Deus está falando para povoar. Povoe, ele está lançando uma palavra. E se você entrar no livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia vai falar, né? A Bíblia vai falar acerca da natureza da fé. Que Deus ele falou, haja luz, houve luz, enfim, pela fé. E aqui foi o próprio Deus que deu ordem e tudo passou a existir. Então, Hebreus 11, verso 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza do que se espera. O versículo de número 20 aqui está dizendo, né? Disse também Deus, povoe-se as águas, enxames de seres viventes, que é os peixes, né? E voe as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Aqui está falando das aves da terra e do céu. É que tem ave que rasteja e tem ave que voa. Então, animais aquático e aéreo. Então, é de dois tipos de animais que Deus está falando. Animais aquáticos da água e animais aéreos que é do céu. Versículo 22, e Deus os abençoou, dizendo, sede facundo, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e a terra se multiplique as árvores. Versículo 22, os animais têm instinto que os faz agir conforme Deus estabeleceu neles. Então, cada um tem as suas habilidades, né? Deus estabeleceu cada um de uma forma, de uma espécie. Então Deus abençoou dizendo, sede facundo e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e a terra se multiplique as aves. Então os mares e a terra, Deus ele mandou que se multiplicasse. Versículo 24, disse também Deus,
Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais silvestres, segundo a sua espécie, e assim se fez. Aqui já são os dois tipos de animais, animais terrestres e silvestres. Então vamos lá. O versículo 26 também disse Deus, façamos, agora aqui é diferente. Deus agora não criou, Deus falou, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Veja só que Deus criou, Deus formou o homem, fez. Ele falou, façamos o homem. Se Deus ele falou, façamos o homem, aqui está um grande segredo. Então significa que na criação estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós vamos finalizar aqui essa primeira aula, né? Então, a Trindade unida na criação. O homem teria domínio sobre a criação. O mais engraçado é que o que me chama a atenção é que o homem agora, depois de ele ser formado, que Deus falou, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Deus deu o poder e o domínio sobre o homem. Engraçado que o homem mais beneficiado, mais privilegiado, o homem que teve todo o maior privilégio na terra foi Adão. Sabe por quê? Porque Adão, ele viveu num tempo que não existia pecado, não existia fome, não existia dor, não existia miséria, não existia doença. Ele era 100% saudável. Então, Adão, ele era como eu vejo o Jardim do Éden como se fosse a Nova Jerusalém. Eu vejo o Jardim do Éden como se fosse o próprio céu, onde tinha tudo que ele precisasse. E os animais que tinha ali, não poderia matar ele, não poderia morder, não poderia atacar, porque ele tinha um domínio sobre tudo. E esse domínio depois passou para Noé. Depois Noé chama os animais, todos os animais obedecem Noé, ele bota na arca. Mas o maior privilégio foi de Adão, e ele jogou fora. Infelizmente, ele jogou fora. Então, Deus estava, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na criação do universo. E Deus é o arquiteto do universo. Então, essa foi a primeira aula. Não deixe de todos os dias você assistir para aprender. Se você quer ser um pregador, se você quer ter o conhecimento da Bíblia, então você está no lugar certo. Nós vamos estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse todos os dias. Todos os dias, às 6 horas da manhã, quando você acordar. Se você acordar depois das 6, já está lá. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho de notificação para todos os dias, 6 horas da manhã, você receber essa notificação. E aproveite, convide aqueles que têm vontade, têm desejo de aprender a Bíblia do jeito que ela é, interpretar ela de Gênesis a Apocalipse. Convide ela e vamos juntos aprender. Deus te abençoe. Assista, comenta, compartilha e até amanhã.